Minutinhos. Dá uns 2 minutinhos aí para a galera ir entrando. Hoje um tema bem bacana que eu gosto muito de falar, que é essa parte da preparação mental. Eu queria que vocês utilizassem o chat para ir fazendo perguntas enquanto eu estou falando. E ao final também a gente conversa um pouco, tá bom? A ideia é a gente falar dessa preparação mental. Que a gente está falando aqui de esporte, mas então, né? A preparação mental é... Então vai correr de uma... A preparação mental, ela faz parte de qualquer coisa que a gente vai fazer. Óbvio que a gente vai focar no esporte. Então, mas isso são ensinamentos que a gente leva para qualquer coisa. Eu acho que de vocês aqui, quem está, alguém fez o treinamento além dos quilômetros? Eu acho que a Ana, né? A Ana está aqui também. Isso, eu fiz. Legal. Tem uma ficha a menos para perguntar, então. Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar. Bom, eu vou falando aqui, galera. Qualquer coisa, se eu sair, alguma coisa aí, a voz não estiver boa, vocês me dão um toque, tá? Assim, a ideia dessa sequência é, além da gente ter um conteúdo a mais para a gente trocar, mas também a gente conseguir se aprofundar um pouco mais nos temas, que muitas vezes, durante os treinos, a gente não consegue essa troca, se aprofundar um pouco, a gente fica ali meio no superficial, um pouco mais difícil. Então, quando a gente pensou em ter mais um canal de comunicação, era com esse objetivo, de conseguir trazer mais conteúdos, conseguir se aprofundar um pouco mais em cada tema. E esse tema da parte mental é um dos temas que eu mais gosto. E aí eu acho que tem um pouco da história, da minha história, e aí eu vou falando um pouco da minha história para a gente trazer algumas questões e alguns pontos que a gente vai abordar hoje. Quando eu comecei a treinar, eu treinava com mais alguns atletas. E naquele tempo, né, a gente está falando lá dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, naquele tempo as pessoas que corriam eram corredores que eram poucas pessoas, mas eram corredores que eram extremamente apaixonados por aquilo, porque não era uma coisa normal para o momento, para aquela época, para aquele espaço-tempo. Então, os corredores que faziam eram corredores apaixonados pela corrida e que tinham uma performance muito boa. Então, quando a gente vê hoje que o esporte ele cresceu entre os amadores.
Eu estou quase arriscando a dizer que aquele núcleo de poucas pessoas que corriam eram corredores muito, não melhores, mas eram corredores de alto nível. Então, quando a gente... a minha referência, desde o início, foi uma referência muito alta, com corredores que eram corredores daquele momento, daquele espaço-tempo, que escolheram a corrida para praticar, no momento que não era nada tradicional, um esporte nada convencional. As pessoas não entendiam o que era ficar correndo. E tinham alguns atletas que corriam comigo e que a gente fazia os mesmos treinos e que, quando chegava numa competição, esses corredores, que eram os mesmos, as mesmas pessoas que treinavam comigo, quando chegavam numa competição, eles performavam muito melhor. E eu, como criança, naquele momento, eu não entendia o que acontecia. Não entendia o que eles tinham de diferente que fazia que, no momento da competição, no momento da prova, eles conseguissem performar daquela maneira totalmente diferente do que eu fazia, porque o que eu fazia era muito parecido com o que eu vinha fazendo nos treinos. Então, chegava na competição, os caras colocavam 1 minuto e meio na minha frente e eu não conseguia entender. Até chegar um momento que eu comecei a perceber que eu ficava muito nervoso antes das provas, aquela coisa de ter o momento da verdade, aquilo... eu ficava ansioso já no início da semana, e eu comecei a perceber que esses caras, que eram os mesmos que competiam comigo, eles tinham algumas coisas que eles faziam ali durante quando chegava na prova, que os deixavam diferente. E logo eu entendi que eu precisava melhorar a minha parte mental. E naquele momento a gente não tinha muito essa coisa do treinador, né, da minha treinadora no momento ali, de tipo, vamos pensar, vamos, né? Não tinha essa coisa do mental. Essa parte mental, ela foi se desenvolvendo. Agora, a psicologia esportiva, ela foi se desenvolvendo agora nos últimos 10 anos, 15 anos, talvez. Então, essa foi o meu primeiro start ali. Eu falei, não, eu preciso conseguir desempenhar igual esses caras. Porque o que eu fazia era um reflexo do que eu fazia nos treinos. E o que esses atletas faziam, eles faziam muito melhor do que eles faziam nos treinos. Então, primeiro, esse exemplo de saber que a gente que a gente tinha essa força. Então, esses atletas conseguiam competir tão bem, tão diferente, e aquilo me mostrou que a gente era muito forte. Falei, nossa, quanto... se a gente faz tiro para tanto, chega na prova, esses caras conseguem fazer ainda melhor. Então, isso foi algo que me chamou a atenção, me mostrar assim, bom, a gente pode mais, a gente pode fazer mais. Esse é um ponto. E aí, ao longo, né, da minha carreira, eu entrei como professor, enfim, várias coisas foram acontecendo e eu fui entendendo que o controle das minhas emoções durante uma competição ou durante um treino, o controle das minhas emoções e o quanto que eu tinha de expectativa para aquilo, o quanto eu estava concentrado naquele momento. Todos esses fatores, eles faziam diferença
na minha performance como corredor. E aí entendam assim, né? Vocês imaginam, quando eu comecei a competir, muitas vezes eram provas com poucas pessoas e corredores muito bons. Então eu ficava olhando para aqueles caras e falava, meu, esses caras são muito bons. Olhava para aqueles atletas, né, aquela galera toda, e falava, meu, esses caras são muito bons. Então também tem uma questão de estar olhando para fora e esquecer o dentro. A gente, hoje, eu tenho completa convicção de que se a gente quer performar, o que a gente tem que cuidar é do interno, é da parte interna. O externo, ele é, na verdade, uma referência para a gente. Um outro corredor, uma outra corredora, uma outra pessoa é uma referência. Mas se você não está com o seu interno bem resolvido, você não vai conseguir performar. Você não consegue performar. Então, a preparação mental hoje, todos os atletas de alto rendimento, eles fazem uma preparação mental, não só a preparação física. Então, quando a gente vê um atleta, não é só a parte física. A parte mental, ela é também tão importante quanto. Uma é 100%, a outra também é 100%. Eu diria, então, que a gente pode aperfeiçoar tanto o nosso físico quanto o nosso mental. E quando a gente pensa em ter uma mente forte, em ter uma preparação mental, em conseguir desenvolver essas características, essas virtudes, essas capacidades que vão ajudar a gente a performar, a conseguir fazer o que a gente deseja, ela depende de vários fatores. Então, o primeiro fator é o objetivo. É o objetivo. Esse objetivo é o porquê que você pratica, o porquê que você corre. Qual que é o motivo que você corre? Qual que é o seu propósito com a corrida? E aí, aqui, a gente pode cair numa armadilha de tipo, pensar que tem que ser um super propósito, eu vou ser campeão olímpico, eu vou ganhar tal prova, eu vou subir no pódio. E não é isso. O propósito pode ser simplesmente, Ademir, eu quero correr porque é algo que me desafia, é algo que eu estou fazendo para mim, é algo que eu quero, é um controle de peso, enfim, a gente tem vários motivos. E esse motivo ele não precisa ser algo muito grandioso, mas é importante que você se questione qual que é o objetivo e qual que é o propósito. Qual que é o propósito? Por que que você corre? Por que que você escolheu a corrida e não escolheu nadar, por exemplo? Nadar é mais difícil, tem que ir na academia, tem que pagar, enfim, a corrida é mais democrática. Ok. Mas que dentro até do treinamento que a gente fez, né, além dos quilômetros, a Carla e a Ana participaram, que estão aqui com a gente. A gente começa esse treinamento com essa questão. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo? Então, que você se faça esse questionamento e que você entenda, porque isso é o fio condutor de todas as outras ações. O meu propósito é melhorar. Como eu gosto de tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer bem feito. Então, o meu propósito é sempre melhorar, dar o meu melhor. Então, e aí, muitas vezes, são camadas, né? Você fala, o meu propósito é melhorar. Mas por que que eu quero melhorar? Porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Por que que você gosta de fazer? Então, você vai tirando essas camadas todas
E essas camadas vão te levando para uma resposta ainda mais do seu propósito, do que você realmente quer. Então, que você faça esse questionamento e que você entenda o porquê você corre. Por que que eu acordo cedo? Por que que a minha energia, parte da minha energia é deslocada para isso? Qual que é o objetivo disso? Então, entenda primeiro esse objetivo, que aí, a partir disso, logo ali na frente, isso vai fazer um pouco mais de sentido para a gente, tá? Então, esse é o primeiro questionamento, do objetivo, do propósito, do porquê. A questão aqui é o porquê, não o para quê. O para quê é outra coisa. O porquê que eu faço. Eu, abrindo o meu porquê, eu sempre treinei de maneira competitiva. Desde o meu primeiro treino, quando eu iniciei apostando uma corrida com um amigo. Então, o meu DNA, né, do início da corrida foi sempre uma coisa competitiva. E lá atrás, era o competitivo com o outro. Então, eu queria ir para as provas e eu queria ganhar, e eu queria, não que hoje eu não queira, mas é um pouco diferente, porque naquele momento eu estava muito mais no externo do que no mundo interno. Hoje continua sendo a atividade que mais me desafia, é o esporte, a corrida. Nunca é fácil correr 10 quilômetros. Eu já devo ter feito milhares de vezes 10 quilômetros, mas sempre é um desafio correr 10 quilômetros. E esse desafio, eu entendo que é um exercício como ser humano para eu treinar a minha vontade, a minha resiliência, a minha disciplina, a minha força, a minha paixão. Então, tudo isso é um exercício que a corrida, não só a parte física, mas que me treina nessa parte de tudo isso, Então, eu continuo querendo ganhar provas, mas o que me motiva mais e o que me deixa mais feliz é a sensação de terminar uma corrida, de terminar um treino, de terminar algum evento e saber que eu não podia fazer mais do que eu fiz naquele dia. Ah, o tempo foi mais alto, você já correu mais rápido, ok. Mas naquele dia, para aquele momento, aquilo foi tudo que eu podia dar. Foi toda a minha energia, tudo que eu podia fazer, naquele momento eu consegui fazer. Então, isso é algo que me motiva e é a sensação que eu busco sempre. O se superar, esse exercício de superação. Quando a gente pensa na questão da preparação mental, uma das questões que, para nós, muitas vezes pega é a questão das crenças, aquilo que a gente acredita que cada um traz dentro de si. Então, as crenças são aquelas verdades que a gente tem, verdade entre aspas, verdades que a gente tem dentro da gente e que foram colocadas muitas vezes por pessoas significativas, um professor, os próprios pais, um adulto, quando você era mais novo. E essas crenças, elas são muitas vezes limitantes. Então, você pode ter uma crença de que você é muito bom em tudo que você faz.
A gente sabe que ninguém é bom em tudo que faz. E talvez essa crença te atrapalhe, porque você fica com uma autoconfiança muito grande, enfim, tudo que é exagerado não é legal, a gente está sempre na busca do equilíbrio. E você pode ter uma crença limitante do ponto de eu sou mulher, tenho 40 anos, já foi. É o que, se eu conseguir correr 5 quilômetros, estou feliz. Você pode ter uma crença de, eu já tenho 70 anos, eu não posso correr mais, não dá para melhorar mais. São crenças. Se você acredita nisso, você pode crer. Você pode, se você já acredita, né? Você crê nisso, com certeza elas fazem diferença. Então, as crenças limitantes são quando a gente pensa, eu penso sempre naquela coisa do desenho da pessoa ali com uma bola de ferro amarrada no pé. Isso, a crença, quando ela é limitante, quando a gente pensa, né, e isso muitas vezes você nem admite para você. Muitas vezes você nem percebe que você tem essa crença. Ela é tão forte que você dá aquilo como realmente certo. Eu nunca fui bom em esporte. O Ademir não me conhece. Desde a escola, eu era ruim, não conseguia, não via a bola, sempre me escondia e não sei o quê. Uma das coisas que eu aprendi como treinador e praticante de esporte é que o nosso corpo é extremamente forte. O nosso corpo ele pode fazer coisas incríveis, incríveis. É só a gente começar a ver um pouco das coisas que as pessoas, ir atrás um pouco das coisas, dos feitos que as pessoas conseguiram. Se a gente não soubesse, e eu falasse para vocês, tem um cara que corre a maratona em 2 horas. Dá para acreditar nisso? Não dá para acreditar, né? Fala, como que o cara corre uma maratona em 2 horas? Como tem uma mulher que corre a maratona em 2 horas e 14, que é 3 minutos e 18 por quilômetro? Então, essas pessoas estão aí para mostrar o quanto o nosso corpo é incrível. E que a gente não se confunda com o nosso corpo. O nosso corpo é aquela imagem do carro e do motorista. O carro é uma coisa, o motorista é outra coisa. O carro ele anda por conta do motorista. Então, o nosso corpo ele é muito forte e a gente é o que a gente tem. Se a gente pudesse falar o que a gente realmente tem, a gente tem o nosso corpo, que para mim, é um milagre, o corpo. E o nosso cérebro e a parte mental é o que controla o nosso corpo. O nosso corpo, ele responde a estímulos, ele responde o que a gente pensa. Hoje, já tem, né, a epigenética, já fala que o quanto os nossos pensamentos, eles atingem, porque pode ser positivo, atingir talvez não é a palavra, o quanto os nossos pensamentos, eles moldam o nosso corpo. Se você pensa que, enfim, a gente passa por fases que não são boas, passa por fases difíceis, e muitas vezes a gente somatiza, a gente acaba ficando doente, nossa resistência cai. Então, o quanto que a nossa cabeça é forte. Imagina para um lado negativo, né? Negativo, sei lá, para um lado assim, não tão legal, de ficar doente, de baixar a resistência. Então, imagina para o outro lado. Se a gente puder treinar a nossa mente
que a gente seja senhor de si, da gente consiga realmente, com a nossa cabeça, conseguir fazer coisas grandiosas. Uma das frases que eu gosto, que tem tudo a ver com esporte, com o esporte, é assim, que os campeões, eles são pessoas que conseguiram tornar hábito coisas que, para a maioria das pessoas, é tedioso ou é desagradável. Por exemplo, a gente, quando vai falar do maior nadador de todos os tempos, Michael Phelps, ele tem as várias histórias dele, né? Eu tenho até um livro, que é um dos livros que eu gosto muito, de várias histórias dele. E uma delas é que ele passou 5 anos nadando todos os dias. Então, durante 5 anos, sei lá quantos dias vão dar isso aí, né? 365 vezes 5, o cara passou 1.800 dias nadando todos os dias. Então, era Natal, era dia que o cara não estava bem, estava frio, estava chovendo, estava calor, o cara estava nadando. Então, isso, mesmo para um cara que vive disso, é totalmente fora. É totalmente fora. Até porque, se a gente pensar de uma maneira do treinamento, nem faz muito sentido. Mas é uma coisa de quanto ele se entrega para aquilo. Qual que é a entrega de um cara desse? A entrega é 100%, 110%. Essa é a entrega. Então, eu sei que a gente não é atleta de alto nível, a gente não vive disso, mas é o exemplo de as pessoas, o quanto que a gente pode e o quanto que, para ser bom naquilo que você faz, naquilo que você decidiu fazer, que a gente não pode esquecer que a gente decidiu o esporte, ninguém está obrigando ninguém a fazer nada, é uma decisão sua, aquilo que você decidiu fazer, o quanto você se desenvolve, o quanto você se doa para aquilo. Então, mais do que horas de prática, é o quanto você se doa naquele momento da prática. Porque a gente tem uma decisão, a gente pode correr, sei lá, 5 quilômetros numa intensidade de passeio e chega cansado, ninguém corre e chega tranquilo. Aí você pode correr 5 quilômetros numa intensidade mais alta, e você pode correr mais alto, você pode correr mais alto. Então, isso é a doação do momento. Então, o que eu percebo que muitas vezes a gente fica, não, porque hoje é segunda, né? Ontem foi domingo, então ontem eu não comi tão bem e tal, então hoje não é um dia para fazer força. Aí na quarta, mas quarta então, mas essa semana estou com muito trabalho, estou com muita coisa, enfim, e aí não se doa tanto. Então sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa que tira aquela coisa de, não, hoje eu vou dar tudo. E que, de repente, esse dar tudo, pessoal, ele é algo do momento. É o momento. Dificilmente a gente consegue comparar um dia com outro dia. Óbvio que a gente faz essas comparações, mas cada momento é único. Não vai ter nenhum outro momento igual ao momento que a gente está agora. Nenhum outro. Vai ser um outro momento parecido, mas não igual. Não igual. Então,
Você vem treinar na praça, você vai treinar no Ibirapuera, você vai treinar na USP, no Villa-Lobos, enfim, você vai fazer seu treino e aquele momento é único. Aquele momento é único. E quanto você se doa para aquele momento? E aí, aqui, vem um pouco da questão que eu fiz lá no início. Qual que é o objetivo? Qual que é o seu objetivo? Por que que você corre? Por que que você está fazendo isso? Você se responsabiliza pelo esporte que você pratica? Ou é um padrão seu? Sempre, eu me desenvolvo até um certo ponto e ali, para mim, tá bom, eu já fico feliz. Porque eu acho que ninguém quer fazer alguma coisa repetidas vezes e não obter um resultado diferente, melhor. É o que a gente busca. Independente do seu objetivo. Então, o objetivo é emagrecer, então vamos fazer direito para emagrecer. O objetivo é se tornar exemplo para a sua família, para os seus filhos, para as pessoas que estão do seu lado. Então, se responsabiliza pela sua atividade. Se doa para aquilo. Ou a gente vai fazer as coisas sempre, mais um dia, é assim mesmo. Que a gente, talvez, um dos desejos que eu tenho é que as pessoas, que a gente não perca essa fome e o desejo de melhorar, de evoluir. Porque quando você evolui, quando você melhora, você melhora como pessoa, como ser humano. As qualidades que um corredor, um atleta que nós somos, precisa desenvolver sempre, são qualidades que vão te transformar num ser humano melhor, numa pessoa melhor. Essas são as qualidades. Então, a gente pode falar que o treinamento, o processo de treinamento pode ser considerado o processo de um desenvolvimento humano? Sim, desenvolvimento humano. É uma atividade, é um exercício. Qual que é o exercício? É físico? Também. É físico, é mental, e existem várias qualidades, várias virtudes que, para você ir evoluindo, você precisa desenvolver. O que eu vejo é assim, muitas vezes as pessoas chegam naquele limiar, né, que não conseguem evoluir a partir dali. Para conseguir passar desse ponto, você precisa se desenvolver. Então, precisa desenvolver sua concentração, precisa desenvolver a sua automotivação, que é o que a gente vai falar agora, da motivação, porque para estar motivado um dia é fácil, mas e ao longo do ano? A gente vai pegar chuva, frio, que a nossa prova está ali e depois que acabou a prova, como que faz? Passou o objetivo, e aí? Talvez uma das características mais importantes é a automotivação. A motivação é o coração da preparação mental. A motivação é o coração. Sem motivação, a gente não faz nada. Sem vontade, nunca se fez nada grandioso. Nunca. Sem vontade. E a motivação, muitas vezes, a gente trata ela como se tipo, será que eu vou estar motivado? A motivação, ela precisa ser alimentada. Você precisa alimentar. Então, como que eu alimento a minha motivação? Qual que é o seu objetivo?
Ah, meu objetivo é ser o melhor atleta que eu puder, independente da minha idade, independente de qualquer coisa. Legal. Então, como que eu faço para manter essa motivação? Eu fico... são vídeos que eu gosto de assistir, são provas, são atletas que eu gosto de ver correndo, eu gosto de assistir provas para ver os caras ali, eu gosto de ler algumas coisas sobre os atletas, eu gosto de ver como que é a preparação desses caras, eu gosto de ver vídeo da galera em movimento. Então, tudo isso são é o que eu estou alimentando a minha motivação. Aí, na hora que eu chegar para treinar, essas imagens, esse conteúdo, tudo isso está na minha cabeça. Então, quando eu saio para treinar, eu tenho essa coisa que está na minha cabeça. Agora, se você não alimenta a sua motivação, Ademir, eu gosto de ver mulheres correndo, eu gosto de ver, enfim, no processo de treinamento, se preparando, enfim. Se você não consome isso, a sua motivação vai diminuindo. Aí você vai ficar meio que, assim, vai ter dia que vai sair, vai ter dia que não vai sair. Uma das coisas que o ser humano tem é o poder de adaptação. A gente tem um poder de adaptação absurdo. E esse poder de adaptação, a gente se adapta a quase tudo. Então, esse poder a gente pode usar de uma maneira de uma maneira positiva, de eu me adaptar cada vez mais a uma velocidade mais alta na minha corrida e me adaptando nisso, ou eu posso virar um zumbi. Ou seja, o parque, já fui no parque. Parque já fiz essa corrida várias vezes. Você não consegue mais enxergar o novo. O que você está vivendo? Você está vivendo o passado. Você já foi 200.000 vezes no parque. Já foi. 200.000 vezes no parque. Mas igual hoje, nunca aconteceu. Nunca aconteceu igual hoje. Hoje é único. Esse momento é único. Quando a gente se dá conta e acorda de que não é mais um treino, é um dia, e aquele dia é importante. Aquele dia é o mais importante, é o que a gente tem, é o presente, é o agora. E a gente tem poucas escolhas, né? Na verdade, escolhas a gente tem. O que a gente tem é controle. A gente tem pouco controle das coisas. A gente está falando aqui, pode, enfim, sei lá. Várias coisas podem acontecer. Então, a gente não controla as coisas. O que a gente controla é, sim, a nossa vontade, as nossas ações. Isso, sim, a gente controla. Então, de novo, que vocês percebam a importância e que vocês enxerguem cada dia como um dia novo, como uma oportunidade nova. Cada dia como uma oportunidade nova. A motivação, como eu disse, ela é algo que precisa ser alimentado. E a motivação é o que é o motor dessa preparação mental. Por que é o motor? Sem motivação, esquece, a gente não vai conseguir fazer nada. Sem motivação, a gente estaciona. Tenta pensar numa pessoa desmotivada. Você chega perto, você fica até devagar quando você está perto de uma pessoa desmotivada.
sem motivação. Então, hoje, a ideia passada da motivação é que vocês alimentem a sua motivação. A minha motivação, Ademir, é ter uma corrida ali na frente. Então, se inscreve numa prova. Se inscreve. Acabou uma prova, se inscreve na próxima. Ah, daqui 1 ano, tudo bem. Tudo bem. A gente tem alguma coisa ali na frente. Alimente a sua motivação. Não deixe... A coisa mais triste que tem é uma pessoa que perdeu a motivação, que perdeu a sede por melhora, que perdeu a fome de evoluir. Então, essa motivação, a gente pode falar da automotivação. Automotivação. Quando a gente sai para correr, quando a gente está em atividade, a gente tem um ponto que é a nossa comunicação interna, que é essa vozinha que fica na nossa cabeça. E que, quanto mais você está desenvolvido, e aí, não é quanto mais vezes você fez, não, porque se você fez e você não criou a consciência, aí você fez e não criou a consciência, você fez, você pode fazer milhões de vezes que você não desenvolve. Para desenvolver, precisa da consciência. E que, quando a gente está correndo, nosso esporte, que você desenvolva essa comunicação interna de uma maneira que você esteja no momento presente. Então, a comunicação interna pode ser aquela cabeça extremamente agitada, de tipo, sabe, muita coisa na cabeça, será? Estou machucado, será que eu consigo? Não, não sei o quê, isso, eu vou ter que ir depois lá, e aquela coisa que a gente sabe, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Aquela, muito pensamento, né? E o ideal é que, como o passar, né, a gente começar a fazer atividade, que você vá achando qual que é o estado, o seu estado ideal. Porque quando eu comecei a falar, eu falei daqueles atletas lá, né, que treinavam comigo e que competiam muito melhor. E um deles, ele ficava extremamente nervoso, ele ficava meio que se batendo, ele ficava numa coisa meio agressivo ali. E eu achava que era aquilo. E aí eu fiz algumas coisas, algumas vezes eu tentei copiar aquela ação dele, e eu percebi que para mim não funcionava. Eu precisava estar tranquilo, precisava estar mais sereno. Para ele funcionava. Ele ficar nervoso, ele ficar aquela coisa de quase se batendo, quase um animal enjaulado. Para mim, não. O que funciona para mim é eu estar tranquilo, respirando antes, a mente sossegada, não ficar muito pensando muito. Isso é o que funciona para mim. Então, esse é o estado que eu gosto de praticar o esporte, que eu gosto de estar correndo. E aí, essa comunicação interna, ela geralmente, quando você treina, a gente costuma ter quase como uma trilha de pensamentos. Então, no início é tipo, sei lá, vou dar alguns exemplos. O que eu estou fazendo aqui? Sei lá, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansada, hoje eu estou bem pra caramba. Os pensamentos, né? E o ideal é que a gente aquiete a mente. Não existe, pessoal, não existe não pensar. O nosso pensamento, ele é fluido. O que existe, sim, é
uma concentração de estar no momento presente, de estar no que você está fazendo nesse instante. Isso sim. Agora, você achar que você vai começar e que não vai ter nenhum pensamento na sua cabeça, não. O que não pode acontecer, e o que, na verdade, não é que não pode acontecer, mas o que é indicado é que, pensou no seu trabalho, está correndo, começou a pensar no seu trabalho. Não desenvolve esse pensamento. Veio o pensamento, pensou aquilo, não desenvolve, não vai indo. Tipo, não, eu vou falar aquilo, eu vou fazer aquilo, depois eu tenho que fazer isso. Não desenvolve. Pensou no trabalho? Ok. Pensou no trabalho? Passou. Pensa na próxima passada. Pensa na sua postura. Traz o seu corpo para aquele momento. E algo que eu consegui observar nos corredores, nos melhores corredores, é o quanto eles respeitam aquele momento. Porque a gente dorme, a gente pensa em dormir melhor, a gente pensa em comer melhor, a gente faz a musculação, a gente se hidrata, a gente descansa. E aí, quando chega na hora da corrida, você, por não render o respeito necessário àquele momento, que pode ser qualquer outra coisa, mas naquele momento que você está praticando o esporte, você desperdiça aquele momento, sei lá, às vezes você desperdiça, você não utiliza da melhor maneira possível. Então, rendam respeito ao momento do seu treino. Que assim como uma pessoa que vai na igreja e rende respeito àquele ambiente, que quando você estiver fazendo o seu esporte, quando você estiver praticando a corrida, que você entenda o quanto aquilo é sagrado para você. O que a gente tem? A gente tem o nosso corpo. E a gente está ali numa prática que, como eu venho comentando, depende dos nossos pensamentos, depende da nossa atenção, depende da nossa concentração. Então, quando as pessoas veem de fora um corredor, é só uma pessoa se movimentando, mas não é. Tem uma motivação, tem a prática do exercício diário, tem o desafio de continuar, porque uma das coisas que a gente mais faz é se comparar, né? O nosso cérebro é quase quase direto. A gente olha uma coisa e já compara. Olha e compara com a que a gente tem. Olha e compara, né? Quando a gente faz isso, quando a gente olha e compara, é como se a gente quisesse colocar as coisas dentro do nosso mundo, encaixar dentro do nosso mundo. E a comparação, quando você se compara com o outro, isso não é justo com você. Porque igual você, só existe você. A sua vida, o que você passa, o seu histórico, o seu diferencial, só existe você. Então, a comparação ela é legal quando ela é você com você mesmo. E a comparação ela é legal quando é tipo, nossa, que legal ver esse cara correndo. Eu quero desenvolver desse jeito. É isso que eu quero, me desenvolver dessa maneira. Aí sim. Aí a comparação ela faz sentido. Tirando isso, a comparação ela é injusta. Ela é injusta. Como que os atletas fazem a preparação mental?
qual que é a atividade, qual que é o exercício para você preparar sua mente para correr? É a visualização. A visualização é o principal exercício de treinamento mental, de desenvolvimento mental. A visualização. Quando a gente visualiza alguma coisa, então eu visualizo amanhã a gente tem um treino, eu sei qual que é o treino, eu me visualizo a minha prática, visualizo o que eu quero dentro daquela prática. Então, amanhã eu quero correr, eu quero estar bem, eu quero estar forte no meu treino, eu quero fazer para tal tempo, eu quero... E aí, essa visualização, ela pode ser simples, só ao ponto de você parar e imaginar, porque tudo que existe foi imaginado antes. A imagem, ela vira realidade, e o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é uma visualização do que é o real. Então, quando eu imagino que eu vou correr a maratona de Berlim, eu me imagino na largada, eu imagino as pessoas, eu imagino eu correndo em Berlim, na cidade, eu imagino como que vai ser como eu vou me sentir. Quando eu me transporto para lá, o meu cérebro, a nossa frequência cardíaca até sobe. O meu cérebro, ele não sabe distinguir se aquilo realmente aconteceu ou se aquilo foi só um pensamento. E a visualização, ela se torna forte quando a gente traz os 5 sentidos. Ou seja, então, eu vou correr a maratona de Berlim. Então, eu estou na largada, eu estou vendo aqueles milhares de pessoas. Eu estou sentindo o cheiro ali da cidade, das pessoas, eu estou ouvindo o locutor falar. Então, eu estou sentindo as pessoas do meu lado. Então, quando a gente traz os 5 sentidos para visualização, ela se torna potente, se torna forte. E o treinamento mental que os atletas fazem é exatamente isso. É se ver no pódio, é imaginar a prova do jeito que ele quer que aconteça. E isso é muito forte. Muito forte. A visualização traz para a gente ajuda a gente no controle da emoção. Então, eu estou treinando o ano inteiro para essa maratona. Vai acontecer, eu já estou nervoso, falta 3 semanas, já estou aqui apavorado. O fato de visualizar, de você visualizar a prova, de você fechar o olho, como que a gente faz? Um exercício simples. Sentou, fechou o olho, respirou, começou a fazer o exercício. Estou lá, estou na largada, como eu estou feliz. E óbvio, né, pessoal, sempre trazendo a situação que você quer que aconteça. Eu quero chegar bem, eu quero conquistar, eu quero conseguir me superar naquele dia. Eu sei que eu vou ter que fazer força, eu sei que eu sei de tudo isso. Eu quero pagar o preço. Quero pagar o preço, porque eu decidi fazer isso. Então visualiza você cansado, visualiza e você conseguindo se superar, porque
quando chegar o momento, quando você estiver lá, como eu disse, o cérebro, ele não sabe o que é real, o que não é. Então, quando você chega lá, é como se você já estivesse. Você está mais tranquilo, você sabe o que pode acontecer. E a gente ouviu, porque aqui está o Zepa, o Carlinhos e a Ana, está aí ainda isso. A gente ouviu os atletas, os atletas quenianos comentando que eles visualizam eles, em alguma prova, eles caindo. Ah, caí, mas levantei rápido. Então, até esse tipo de coisa os atletas eles visualizam, porque você imagina você numa prova você cair, sei lá, alguém tropeçou, alguma coisa, você tropeçou, caiu. E é uma coisa tão louca que se você não tiver pensado isso antes, você vai ficar lá. Por que os atletas levantam rápido e já está de pé de novo? Porque os caras visualizaram aquilo. Deu errado, mas eu vou levantar, eu vou de novo, eu vou seguir. Então a gente ouviu isso dos caras comentando que eles visualizavam uma situação de queda numa prova, de tipo tropeçou, o cara bateu, enfim. Esse é o principal exercício que um atleta pode fazer para se tornar mais forte. E, galera, não entendam que é só em prova, não, é no treino. Por isso que o treino é mais uma oportunidade da gente evoluir. Ah, não, é só segunda-feira, mais uma segunda-feira, Ademir. Está perdendo uma chance. Ah, não, choveu, para que eu vou treinar hoje? Perdeu a chance de se colocar na chuva e sentir seu corpo, ver o que acontece. Ah, fiquei gripado. Ah, que pena. Acontece. Não, não aconteceu nada, Ademir. Estou zerado. Perfeito. Ficou mais forte. E não é o fato de só pensar na condição, é o fato do exercício diário de tipo, ó, eu corro 3 vezes por semana, eu faço 3 vezes por semana. Eu entrego as 3 vezes por semana. Isso te dá autoconfiança. Isso te dá mais força. E no momento que você estiver, no momento que você estiver ali numa prova, e que a prova também aqui, galera, eu estou colocando só para ilustrar um pouco do que a gente está falando, tá? E que quando no momento que você estiver numa prova, você sabe que dentro das condições que você tinha para se preparar para aquele evento, você deu tudo. Então, aquilo te dá uma tranquilidade. Fala, não, ó, eu me machuquei, fiquei 2 meses parado, mas voltei, eu fiz a natação, fiz o fortalecimento, eu cuidei da minha alimentação, eu me cuidei e eu estou aqui com o máximo que eu podia fazer. É o máximo que eu podia fazer. Contar uma história para a gente finalizar aqui. No meu segundo mundial, eu tenho 2 medalhas de mundial, né? A minha prova é natação e corrida. E quando eu estava indo, eu fui campeão mundial no 3º mundial. Então eu tinha ficado 2 vezes em 5º colocado. E quando no 3º mundial na China, eu estava sozinho e eu estava indo para a largada da prova, eu estava com a mochila, não tinha ninguém, eu caminhando ali no meio dos atletas, indo para a largada. E quando eu estava indo, eu me questionei, será que eu estou pronto para ser campeão mundial? Essa questão veio na minha cabeça, será que eu estou pronto?
para ser campeão mundial? E naquele momento, quando eu me questionei, eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha feito, dos outros mundiais, o quanto eu tinha ficado frustrado por não ter conseguido uma medalha. Aí eu lembrei lá das minhas primeiras corridas, criança, lembrei quando eu aprendi a nadar, lembrei de todas as vitórias que eu tinha tido, de todas as derrotas, entre aspas, e eu falei, não, hoje eu estou pronto. Estou pronto para ser campeão. E óbvio que a gente depende, né? A gente está falando da competição, mas aquilo, eu ter feito tudo e todo o processo e avaliar tudo aquilo, mentalmente, aquilo me deu uma tranquilidade. Falei, ó, pode ser que não aconteça, mas eu estou pronto. Eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi muito mais e hoje eu estou pronto para ganhar. Talvez, a gente não muda a história, mas talvez se eu tivesse sido campeão mundial no meu primeiro, eu não tinha aprendido tanto. Porque a derrota, e sempre aspas, a derrota, ela traz para a gente ensinamentos, porque quando a gente perde, a gente começa a olhar tudo. Ah, mas será que eu estou nadando certo? Será que eu não preciso nadar um dia a mais? Será que eu não preciso comer? O que eu estou comendo? O que eu estou fazendo? Como estão meus pensamentos? E foram essas provas, essas derrotas que foram transformando e fazendo com que eu fosse me desenvolvendo como pessoa. E aí, para finalizar, 2 anos depois, eu estou no Canadá, bem preparado, faltando 5 minutos para a largada, eu começo a olhar para os caras e começo a achar que todo mundo era melhor que eu. Vejo a galera, uniforme dos Estados Unidos, uniforme do Canadá, da Austrália, falando, esses caras são muito bons, tá todo mundo muito bom. Então, eu já tinha sido e, de repente, eu estava entrando numa coisa nessa espiral de olhar para fora. Naquele momento, eu já tinha feito o trabalho mental. Falei, não, peraí, calma. Você treinou, assim como ele. Todo mundo aqui é ser humano, todo mundo treinou. Você merece estar aqui. E aí, uma das coisas que mais tranquilizam, uma das coisas que é o mais importante para a gente é a respiração. Quando você está nervoso, a sua respiração fica curta. Quando você está ansioso, sua respiração fica em soquinho. Quando você está... Então, eu comecei a respirar, inspirar, solta, inspira, e rapidamente voltei ao estado que eu gosto, que é aquele estado de estar tranquilo antes da largada. Então, galera, que assim, a gente não tem um Pix, né? Eu consegui ser campeão mundial e 2 anos depois eu estava ali quase como um iniciante. Então, a prática, ela é diária. A prática, ela é eterna. A gente vai estar sempre praticando. Não existe o Pix. Não existe o agora eu estou pronto, a hora que você pensar isso, você vai tropeçar na pedrinha menor que tiver. Então, a atenção nos nossos pensamentos, a atenção aos nossos sentimentos e a atenção ao nosso mundo interno, que é ele sim que faz toda a diferença. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado. Dá para a gente falar bastante. Se vocês tiverem alguma questão, é o momento. Espero não ter ficado um pouco confuso.
A ideia era só trazer, só plantar essa sementinha de a gente está num estágio e a gente, dentro disso, a gente pode se desenvolver, a gente pode evoluir, mas depende da nossa consciência, depende da nossa vontade. É muito mais fácil a gente ficar onde a gente está. É muito mais fácil, tá? Evoluir exige consciência, exige vontade, é um exercício. Muito bom. Legal, pessoal. Então, obrigado. Eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui, por me ouvirem aí com paciência. E semana que vem a gente ainda tem mais. A gente vai continuar falando da preparação mental, então a próxima aula ainda é da preparação mental. A gente vai entrar em outros aspectos. Hoje eu falei sobre as crenças, motivação, comunicação interna e visualização. Semana que vem a gente fala um pouco mais de outros aspectos. Beleza? É isso aí, galera. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado aí pela presença. E a gente se fala, a gente se vê nos treinos aí logo em breve. Até mais.